Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do profissional da indústria farmacêutica, do propagandista, do consultor que quer alcançar, buscar a alta performance. Hoje recebendo um convidado também muito especial aqui no podcast, o Cleiton Silva, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a questão das contas, a gestão das contas na indústria farmacêutica. Ele vai se apresentar daqui a pouco. Antes de passar a palavra para ele, já te convido para comentar, curtir, compartilhar, seguir o canal do podcast Ponto de Encontro. Ajude-nos a construir, a fazer essa onda alcançar mais e mais pessoas. Cleiton, seja muito bem-vindo aqui ao Ponto de Encontro. É um prazer enorme te receber aqui para ouvir um pouquinho, conhecer um pouquinho da sua história profissional. Boa noite, Elber. Boa noite, pessoal. É um imenso prazer estar aqui com vocês aí, poder, compartilhar um pouquinho da minha história. E, por favor, estamos aqui à disposição para bater um papo, Elber. Show de bola, cara. Tenho certeza que você vai trazer muitos insights. É um tema extremamente rico aí, tanto para aqueles que já estão aí no mercado não retail, no mercado institucional, mas também aqueles que estão no mercado retail, no canal Farma. Cleiton, para todo mundo poder você conhecer um pouquinho aqui da sua história, queria que você fizesse aí uma breve apresentação para todo mundo conhecer um pouquinho aí dessa sua trajetória profissional. Muito bom. Eu sou Cleiton, então, Silva, já um profissional de 23 anos na indústria farmacêutica, casado também com uma profissional da indústria farmacêutica, atuando no mercado aí, institucional já há 14 anos e pai do Samuel. Então, prazer aí contribuir e conversar com vocês. Muito legal. Uma história rica, né? Vitoriosa, a indústria farmacêutica. Quem quiser seguir o Cleiton, está aqui na descrição do vídeo o link do perfil dele no LinkedIn para você poder se conectar com ele e também poder ver a trajetória dele profissional. Cleiton, eu queria que você contasse para a gente aí como foi o seu ingresso na indústria farmacêutica, como surgiu esse interesse lá atrás, 25 anos, não é igual como hoje, que tem tanto assunto, tantas coisas para facilitar. Como foi esse ingresso na indústria farmacêutica? Vamos lá. Primeiro ingresso na minha carreira foi na MS como estagiário, né? No passado se existia muito isso, né? Hoje em dia o estágio é bem reduzido na indústria farmacêutica, mas no passado se ingressava muito como estagiário. Então, informalmente, conheci uma pessoa que me indicou e aí fui lá fazer o processo, aquela coisa, né, que a gente fazia propaganda, fazia lá uma propaganda para ser, reconhecido sim ou não, passava pela todo o treinamento. Atuei 2 anos de estágio, consegui efetivar na MS, recebi uma proposta do Axê, fui para o Axê, trabalhei mais um ano no Axê, retornei para a MS, né? Por incrível que pareça, eu retornei para a MS, fiquei mais 3 anos trabalhando na MS. E aí me inclinei com a proposta de fazer parte de uma multinacional. E aí ingressei na Bayer, né? E aqui estou já há 14 anos na Bayer, a minha primeira multinacional, tá? E aí de lá passei pelos canais farmas, hospitalar e agora atuando na oncologia. Muito legal. É uma história que tem muita coisa para contar, muita experiência para compartilhar com a gente aqui hoje. Eu já quero trazer uma pergunta assim, bem interessante para poder conhecer um pouquinho da sua carreira, Cleiton. Qual foi o seu maior desafio até aqui na indústria farmacêutica e como ele te tornou um profissional melhor? Acho que dentro dessa jornada eu tive bastante mudança, seja eles de município, né, ou de estados. Então eu sou um paulista, já residindo no Rio de Janeiro há mais de 10 anos, mas até chegar aqui eu passei pelo interior de São Paulo, Campinas, voltei para São Paulo, capital, né? E agora no Rio de Janeiro e atuando em 18 estados, já fiz todos os estados do Brasil. Então acho que a mudança, ela física, né, de um estado para o outro ou de uma cidade para outra, ela te exige muito do conhecimento geográfico, da cultura, separa a família, né? Então não podemos deixar de olhar para a parte pessoal. Então acho que isso me trouxe desafios significativos de conhecer mercado, de atuar, né, nesses mercados. Então seja ele o mercado institucional, seja ele o mercado retail, é sempre um desafio você conhecer tudo isso, né? Mas hoje, com toda essa carreira, 23 anos, grandes mudanças, né? Posso falar para vocês, dividir que isso agregou muito, né? Então, conhecer o mercado institucional, a hospitalar, no caso, eu atuei em Campinas e todo o sul de Minas nessa época, né? Acho que me trouxe uma bagagem importante, né?
para chegar até aqui na oncologia né, uma bagagem de gestão de contas, uma bagagem de entendimento do mercado significativa, né? Então, eu acho que, é, como você perguntou, Heber, o meu maior desafio foram essas mudanças, né? Foram ficar longe da família e entender todo esse panorama diferente, né? O que a gente não pode deixar de entender hoje, a gente tem o Brasil todo aí para conhecer, para atuar, e todas elas com uma geografia específica, né? E um mercado específico. Não tem nada parecido. Uma coisa ou outra tem correlação, mas acho que é um mercado muito diferente de uma ponta para outra. Acho que esse foi um dos desafios da minha vida, minha carreira. Não, legal. Eu até vou fugir um pouquinho do script aqui, mas é uma coisa que muitas pessoas hoje têm pensado nessa mudança para aproveitar uma oportunidade na carreira, mas muitas vezes as pessoas não pensam nas consequências dela, né? Como você falou, tem o bônus da promoção, de uma transição ali para uma oportunidade melhor, mas também tem o ônus, e a gente muitas vezes não dá o valor por ônus. Então, eu queria que você faça um pouquinho, já que você trouxe esse tema como um grande desafio na sua carreira, cara, como que foi lidar com isso lá atrás? O que que você fala para a pessoa para ela observar antes de dar o seu sim ali para uma oportunidade como essa? Eu acho que na parte profissional eu colocaria um detalhe importante que é analisar a curto, médio e longo prazo qual que é né, o caminhar daquela oportunidade, né? Hoje eu tenho experiência dentro da minha própria casa, tanto eu quanto minha esposa mudamos, né? Minha esposa também é uma paulista, atuando no Rio de Janeiro há tempos. Ela é gerente de treinamento, né? Gerente nacional de treinamento. Então, hoje, com experiência própria de vida, eu posso dizer assim, né? Vamos analisar tudo isso, né? Vamos olhar a curto, médio e longo prazo. Qual é a posição que eu estou aplicando? Qual é a posição que eu estou, né, me desafiando? Porque assim, graças a Deus, como eu tive sucesso e tive esse olhar para as minhas mudanças muito ao encontro do sucesso, mas muitos colegas também tiveram, né, seus percalços no caminho. Então, acho que é muito mais essa análise, sabe? E aí acho que cabe diariamente nós realizarmos esse tipo de análise, né, para todas as funções, todas as aplicações, todos os interesses de cada um, mas principalmente na mudança, né? Por quê? De fato, ela vai afetar a parte pessoal, né? Então, como é que você roda o pratinho da parte profissional sem estar de acordo com a parte pessoal, né? E no fundo, acho que é felicidade, né, pessoal? Então, assim, né, se a gente não tiver todo esse contexto administrado, eu acho que fica ainda mais desafiador todo esse cenário de mudança, né? Exatamente. Principalmente quem quer uma transição para o mercado non-retail, porque as viagens é algo que é inerente à posição, não tem como fugir disso, né? Para o canal institucional, sejam bem-vindos aos aeroportos da vida, porque isso é um fato, né? Eu hoje atuo, né, em mercado institucional, viajo, né, como eu disse, quase todos os estados, respondo por Espírito Santo, por Rio de Janeiro, pelo Nordeste, pelo Centro-Oeste, viajo 3, 4 semanas no mês. Acho que tudo isso tem que ser ponderado, sabe? Se de fato isso faz sentido para a tua vida, falar que né, todo mundo está afim, né, e disposto a gente não pode afirmar. Então, acho que é esse balance que eu colocaria. Não, legal, muito bom. Trazer essa sua experiência vivenciada mesmo na pele com a esposa também, que é da indústria, para equilibrar dois pratinhos ainda é mais desafiador do que o normal. Cleiton, De, como que foi essa transição aí para o mercado institucional? Como que foi a preparação? Porque hoje se fala muito, né? Ah, eu quero migrar para o mercado institucional. Dificilmente eu fico uma semana sem conversar com algum profissional que fala assim, ah, meu sonho é migrar para o mercado institucional. Como que foi a sua preparação? Como foi essa transição? eu atuei durante 10 anos no mercado, né, retail, especificamente oncologia, desculpa, cardiologia, né? E aí eu estava já enxergando esse cenário, como eu comentei, né? Eu acho que esse cenário estava ficando assim, num cenário desafiador, principalmente em São Paulo capital. E eu cheguei a essa oportunidade numa inclinação de vaga para o canal hospitalar na época, né? Isso tem já para mais de 15 anos, né? E acho que o hospitalar hoje em dia a gente pouco vê, né? As indústrias que têm esse canal, mas no passado era muito forte, né? E ali eu me inclinei para essa vaga, aceitando o desafio de mudar para São Paulo, de São Paulo capital para São Paulo interior, Campinas no caso, né? E ali acho que tinha um produto em questão na época que fazia sentido, que eu conhecia,
mas os demais produtos que eram na época antibióticos, né, no canal hospitalar, acho que o ponto ali fundamental nessa transição foi conhecer tudo isso, né? Conhecer o produto, conhecer o funcionamento do canal hospitalar. Nessa época de canal retail ali, você não tinha nem contato com os distribuidores, aí chega no canal institucional, você tem que ter esse, né, esse olhar para distribuição, olhar para conta. Acho que dali nasceu, a gente vai falar muito em questão hoje, né, o gerenciamento de conta. Foi dali que nasceu, acho que essa necessidade, esse mindset que nós temos que ter, né, no canal institucional, onde é o gerenciamento de contas, onde o trabalho em equipe, onde conhecer ali quem são as redes de influência, né, se faz importante. Então, tudo isso nasceu, né, junto com a construção. Eu fui aprendendo, não que eu sabia, não tem como saber, né, mas acho que o interesse, né, o genuíno ali, de partir para esse canal foi o mais importante, né, e aí, assim, claro que tive apoio de muitos colegas, inúmeros gestores, né, que me apoiaram nessa transição, mas foi uma transição, eu diria ali, com o desafio da mudança e o desafio do canal, né, institucional na época, e acho que o mantra foi sempre isso. Vamos olhar para a conta, vamos olhar aqui a jornada do paciente, vamos olhar o funcionamento do produto como um todo dentro da conta, né? E aí acho que dali nasceu um mantra da minha vida que é vamos morar dentro da conta. E aí daqui acho que foi, né, foi friendly, eu diria, do ano seguinte até agora, esse gerenciamento de contas, essa mudança para o canal institucional. Partindo da hospitalar, depois eu fui para oncologia, né? E aí todo mundo falava assim, né? Ah, quem trabalha no canal hospitalar não tem dificuldade para o canal oncologia, né? Eu não diria que é bem assim, mas de fato foi depois do canal hospitalar mais fácil atuar, né, no mercado de oncologia, com esse mantra de gerenciamento de contas. Então, legal. A tua transição do canal retail para o canal institucional foi dentro da própria empresa ou Foi você dentro da fez própria uma empresa. da própria empresa? Inclinei para uma vaga, né? Passei no processo Aham, seletivo e aceitei o desafio de mudança, né? E aí vai ao ótimo. encontro do que você acabou de perguntar, né? Para as pessoas que têm aqui o interesse, eu encorajo, né? As encorajo, porque se está tudo em ordem, né? Com a vida pessoal, eu acho que é uma excelente oportunidade de aprender um novo mercado e, claro, né? Se desenvolver ainda mais com o novo canal institucional. Exatamente. Eu vejo muitas pessoas, e a grande maioria delas, fazendo essa transição dentro do próprio laboratório. O neófito, chamar o neófito do mercado no retail. Ele, dentro da própria empresa, a empresa vê um talento ali e acaba promovendo essa pessoa, dando uma oportunidade para ela, numa projeção de carreira interna. Hoje, a sua visão é o caminho mais, vou falar, sem atalhos e mais oportuno para você na sua carreira fazer essa gestão de carreira? Ou você acredita também que é possível essa transição, por exemplo, do mercado retail para o mercado não retail, mudando de laboratório? Eu acho que o desafio é ainda maior mudando de laboratório, tá? Eu acho que assim, uma vez que você adquire experiência, né, da política da empresa, né, do produto, de atuação, né, das pessoas que lá estão, e eu sempre gosto de dizer, né, que para a gente estar um passo à frente, né? Então, conhecer os produtos da sua companhia, as oportunidades da sua companhia, é muito mais fácil você, né, estando atuando nela, né? Como que a gente olha essa oportunidade para casas, né, outras casas? É mais complexo, né? É você conhecer a política, conhecer as pessoas lá, se adentrar, mas ainda assim eu acredito fortemente nessas oportunidades, né? Elas existem, mas estando dentro da própria companhia, o movimento é mais, eu diria, mais fácil, né? As chances são maiores, As né, de chances são conseguir essa maiores, né? transição, Eu né? acredito nisso. Essa é a minha história de vida, né? A minha história aqui, atualmente na Bayer, são 14 anos e eu passei pelo canal, né, institucional, passei pelo canal retail, então as oportunidades foram acontecendo aqui mesmo, né? Em outras eu não tive essa oportunidade, isso é um fato. Sim, eu vejo do lado de fora, eu vejo que isso acontece com mais recorrência do que provavelmente dessa transição direta do neófito para o mercado não retail, né? Eu estou falando neófito aqui, mas
é aquele profissional que tem uma bagagem, uma experiência no mercado retail, já tem alguns anos aí, tem resultados e quer migrar. Então eu vejo que muitas vezes faz mais sentido ele procurar uma casa que tenha esse canal e lá dentro ele poder É. projetar a tua carreira ali, se desenvolvendo. E- É uma e- questão que o impossível eu não acredito nele. O impossível é até o primeiro chegar lá e tum, mostrar que é exato. possível. Então, é a E- questão mesmo de favorecimento, de potencializar as oportunidades internamente e dar essa projeção de carreira, né, Cleiton? Exatamente. Eu passei por isso, né? Eu atuava então no canal, no canal Pharma e nele, né, em companhias que não existia, né, muito essa possibilidade, não tinha hospitalar, não tinha oncologia, não tinha raras, né? O meu interesse, a minha aplicação para a vaga, né, na transição foi justamente pensando, né? eh, a transição da nacional para multinacional vai ao encontro do que você disse. Olhei, né, o tamanho das oportunidades que lá estavam, né, de tantas linhas que tinha no canal, né, institucional. Exatamente. Até mesmo, né? Quem pensa nessa transição, verificar, né? O que que essa empresa tem de projeção, de produtos, aí, de pipeline futuro, de oportunidades futuras para projetar uma carreira, né? Eu acho que Se ela quer tudo, essa transição, ela tem que fazer uma análise mais profunda de todo esse cenário. Querer, eu, todo mundo quer uma coisa, pagar o preço é que poucos estão dispostos a poder pagar, né, Cleiton? exato, e é isso que você comentou. Eu acho que vale a gente sempre analisar, né, tudo isso. Isso é tudo nosso, né? Eu acho que ninguém pode fazer melhor isso que nós mesmos. Claro que a gente tem apoio, tá aqui um grande exemplo para a gente trocar, para a gente, né, aprender com os colegas, mas a análise é muito, né, pessoal ali de todas essas oportunidades. Com certeza. Quero entrar agora nesse tema central hoje do podcast para falar um pouco sobre gestão de contas. E assim, a minha percepção é que a gestão de contas é fundamental hoje para o sucesso. Seja aquela gestão de contas do CPF, do meu médico importante, ali, do entendimento daquela conta mais simples ou de uma conta mais complexa do CNPJ, vamos assim dizer, né? Uma conta mais robusta, mais a cara aí do canal Não Retail. Eu queria que você explicasse para nós, Cleiton, um pouquinho mais o que seria uma gestão de contas na indústria farmacêutica. Você que vivencia isso e traz isso no seu próprio DNA, como você já disse para nós aqui anteriormente. Que legal poder compartilhar sobre isso, que acho que é um mantra da minha vida, assim, né? Poder entender um pouco mais tudo isso, até porque ela permeia inúmeras funções dentro da indústria farmacêutica, né? Seja ele de representante, seja ele de consultor técnico, seja ele de CAM, seja ele de treinamento, de marketing, a gestão de contas acho que é extremamente necessário, né? E acho que tudo começa, né, por uma iniciativa de segmentação de contas. Se a gente parte do princípio que a gente vai segmentar as contas, né, colocar as contas estratégicas de maior potencial para o menor potencial, entender a rede de influência, né, acho que é um ponto de partida, né, e dali a atuação nelas, né, o desenvolvimento do relacionamento desses stakeholders que lá estão, né, e são inúmeros, então o farmacêutico, o enfermeiro, o médico, o comprador, né, a secretária. Acho que o entendimento da necessidade de cada stakeholder desse que se faz necessário, né? Sentar na cadeira do stakeholder, né? Entender quais que são as dores deles, né? E poder atuar e trazer uma estratégia que de fato faça sentido para cada um, né? Acho que esse é um maior, né? O maior segredo de tudo o gerenciamento de contas, né? Existe Existe o desenvolvimento de relacionamento olhando, né, para as necessidades científicas, olhando para as necessidades comerciais, né, a logística. Então, toda essa personalização que permeia o gerenciamento de contas, que eu diria que é a mágica no contexto geral, né? Então, acho que as ações, né, que a gente vai aplicar nessas contas que estão mapeadas, né, analisar os indicadores que a gente tem muitas ferramentas para isso, né, e os próprios indicadores internos de cada conta, de cada instituição, uma negociação personalizada, seja ele de contrato, seja eles de bonificação, olhando para o mercado público, olhando para o mercado privado, extensão de contratos. Então, tudo isso acho que permeia uma gestão de contas efetiva, né?
e que traz ali um olhar diferente, né, para seja ele qualquer cliente, né? E, claro, respeitando sempre ali na regulação, compliance, dentro dessas, né, desse análise toda, nós temos inúmeras oportunidades de fazer né, um trabalho bem personalizado para cada cliente, né? Então, acho que eu resumi aqui em poucas palavras a necessidade de se adentrar ao gerenciamento de contas, né? Acho que a gente tem inúmeros caminhos, né? Vão surgir inúmeras necessidades, mas se eu tiver de fato, né, essa pauta ali que eu citei aí em vários, né, caminhos, a gente tem uma gestão de conta efetiva. Exato. Esse aprofundamento na individualização da conta, né, Cleiton? De adentrar realmente para entender necessidades, dificuldades, dores, oportunidades que tem lá dentro dessa conta. Porque muitas das vezes a gente quer resolver o meu problema, né? O meu problema está acima do problema da gestão da conta. Então, eu não estou preocupado com as consequências desde que eu resolva o meu problema. Resolva um É. problema de curto prazo e arrumo um enorme problema de médio e longo prazo. E a gestão de contas tem muito a ver com isso, né? Acho que é a ótica do cliente, é isso, a necessidade do cliente. Esquece a nossa necessidade, a necessidade sempre vai ser cobrir cota, né, gente? Sempre vai ser, né, avançar fortemente, Nós sim. somos pagos para isso, né? Pois Para é, ter cota. mas eu acho que quando a gente, né, senta na cadeira do stakeholder, a análise é diferente, né? Hoje, quando você senta na cadeira do gestor e toma as dores dele, né, e vê qual que são as dificuldades, hoje a gente tem um arsenal rico dentro de qualquer indústria farmacêutica, seja ele, né, de patrocínio médico, desenvolvimento, né, seja ele de personalização comercial, seja ele de logística, o arsenal é gigantesco. E muitas vezes a resposta está dentro de casa, mas a gente não escuta o cliente, não entende a necessidade dele, acaba que a gestão de contas não é efetiva, né, por conta só de uma escuta ativa, de uma análise apurada das necessidades do cliente. Não, legal. E quais que você enumera aí os grandes desafios hoje na gestão de contas dentro da indústria farmacêutica? Eu acho que sem dúvida nenhuma a complexidade, né, de todo o sistema de saúde, seja ele público ou privado, né? Então, vamos olhar para o canal institucional e vamos olhar para o canal privado, né? Então, você tem a ANS, você tem que entender o funcionamento da ANS. Tem a operadora de saúde, aí você tem cascateia ali os operadores de saúde, se são gestão, medicina de grupo, segurador. Aí no mercado público, as esferas federais, estaduais, municipais, as diferenças entre elas regionalmente, isso tudo eu acho que é muito complexo, né? Acho que exige um bocado de dedicação para a gente se aprofundar em essas informações, né? É, e aí não menos importante, mas lidar com os fatores externos, né? Então, o fator econômico, fatores, né, regulatórios, mudanças de rota dos grupos, dos grandes grupos, do governo federal, do governo estadual. Acho que tudo isso a gente aprende, já funciona aqui. Daqui a pouco mudou tudo, fatores externos, né? A gente tem que aprender a lidar com tudo isso. E acho que para complementar, né, a sua pergunta aqui, quais são os desafios? Eu acho que a gente está num momento de tecnologia avançadíssimo, né, uma transformação digital significativa. Hoje a inteligência artificial reina, né? E aí estar atualizado com tudo isso, entender onde que é aplicável, onde ou não é aplicável, né? E mais do que tudo isso, o tempo no nosso, né, o nosso tempo na gestão da agenda, seja qual função que a gente estiver ocupando na indústria farmacêutica, acho que isso tudo eu colocaria na mesma caixa com desafios ali, Elber, né? E olhando para esse cenário com muito carinho, acho que a gente tem um belo desafio. Com certeza. Porque quando a gente analisa, eu nunca trabalhei no mercado no retail, né? Sempre fui no mercado retail, mas aprendi muito conversando com profissionais como você, aqui no podcast, na mentoria também, profissionais que fizeram essa transição. Eu vejo que a grande questão de diferença, assim, se a gente fosse falar de uma maneira geral, é o nível de complexidade de decisores e de legislações na comparação com o mercado farma tradicional, né? O retail.
porque o mercado retail também tem tido as complexidades e aumentado a dificuldade, os desafios cada vez maiores. Mas esse número de responsáveis por uma tomada de decisão, muitas vezes, o número de esferas para eu poder acessar, o número de conhecimento de legislações, como você falou, municipais, estaduais, federais, todo esse cenário traz um nível de complexidade bem mais intenso no que tange à execução do trabalho de decisão. A minha visão é correta, Cleiton? Ou estou um pouquinho assim? Exatamente. Exatamente, e vou além, né? Acho que você comentou do número de, né, profissionais que lá estão, a complexidade de tudo isso, e a gente nunca pode esquecer que o número de profissionais internos, né? Então, a exigência de conectar com toda essa gente, né? Seja eles stakeholders internos e externos, né? Hoje você tem o gerente de acesso público, o gerente de acesso privado, o Key International Manager que vai falar com o distribuidor, você tem que conectar com o consultor da distribuidora, são 40 e poucas distribuidoras no país, né? Conhecer a regionalização, acho que a gente olha para o Brasil, né? Você tem a característica de cada estado, né? Então, você pega o Rio de Janeiro como exemplo, você tem 10 hospitais federais, né? 6 de esferas federais, mais 4 militares, né? E são totalmente diferentes. Aí você vai para outro estado, exemplo, o Rio Grande do Sul, que tem uma secretaria forte. Você tem que entender tudo isso, né? Eu amo o mercado público, por isso que eu estou navegando aqui nele, né? Mas o mercado privado não é diferente, né? Como eu comentei, hoje você tem dentro da oncologia, minha praia aqui, você tem a característica dos grandes grupos, né? Então, de novo, Rio de Janeiro, Oncoclínicas, Redditor, Américas, Oncologia, eles imperam, né? Você não tem uma clínica que é forte dentro do Rio de Janeiro. Agora você vai lá para o Rio Grande do Sul, você tem clínicas, né? Inúmeras clínicas que fazem o nosso resultado. Então você tem que entender tudo isso. Olha só a complexidade que se dá pelo comportamento de cada estado né? E aí você vai para as esferas, né? Hoje, no mercado público, oncologia, a, o poderio de oncologia a responsabilidade é do governo federal. Agora você vai para uma esfera estadual, ele não tem responsabilidade. Ele tem só um orçamento específico que é, né, para o mercado institucional. Poxa, saber de tudo isso, entender como que você vai trazer no speech, né, sentar na cadeira desse gestor e falar a mesma língua. Acho que aqui está, né, a complexidade que se desenha desse mercado todo. Não é diferente no canal RT, como você bem trouxe, né? Mas eu acho que aí exige, tem um pouco menos de número de players, eu diria, né? E ali a farmácia, né? Tem o consultório médico, tem o hospital. Acho que entender tudo isso também é a mágica do negócio, mas eu diria que né, eu acho que ali, como a sua pergunta ali, né, que a gente olha para essa complexidade, né, que são os desafios inerentes às nossas funções aí. Exatamente. Eu quero até pegar um gancho sobre isso aí que você trouxe para a gente, Cleiton, porque a gestão de contas no mercado não retail é uma coisa que é de praxe, né? É muito bem estruturado isso aí, então as coisas já estão na concepção ali do meio. No mercado retail, eu vejo que ainda essa conceituação e bem ainda mais profundamente a aplicabilidade disso é bem possível e pouco explorado. Eu queria que você, com essa tua experiência, mesmo já há algum tempo que você está fora aí do mercado retail, como que você vê aí, nessa sua experiência, que o Rap hoje poderia fazer realizar essa gestão de contas no canal retail dele? Legal. Vou até me arriscar aqui que faz, acho que 15 anos que eu tô longe desse mercado, né? Mas eu diria que assim, é um mantra, a gente encontra alguns profissionais que, mesmo atuando no canal, né, retail ali, tem esse mindset, que eu diria, né? Esse olhar para uma gestão de contas, então, que já faz uma leitura do cenário diferente, né? De onde o paciente se encontra, qual é a jornada desse paciente. Então, o paciente sai lá de um hospital, vai para um consultório, depois ele vai para a farmácia comprar medicação. Como eu atuo em toda essa jornada, né? Dando suporte para que, de fato, a venda se concretize, né? Então, não deixa de ser um gerenciamento de contas, né? Você olha para o CPF do paciente, você olha para o CNPJ do médico,
tudo está interligado, né? Então, acho que entender onde, né, o profissional que lá está, o representante, pode contribuir para que isso seja mais, né, azeitado, não deixa de ser um gerenciamento de contas. É a minha visão aqui, Elber, sobre, né, onde a gente pode contribuir. E ali estão a rede de influência, como eu comentei lá, a jornada do paciente, o trabalho de cost function, né? Então, pegar essa conexão ali com todos os stakeholders internos para gerenciar a conta e direcionar qual que é a necessidade né, do stakeholder para cada profissional que atua na indústria. Então, o médico hoje, às vezes, ele tem a necessidade médica, então ele vai contatar o MSL ou área médica, né, científico. Ele vai contatar o gerente de marketing para uma estratégia diferenciada. Acho que isso tudo é conectar. E quando você, como profissional, se empodera disso e tem um líder de território ali, né, que direciona cada área interna ou cada stakeholder externo para atender essa necessidade, eu acho que a mentalidade já muda um pouco, né? Deixar de fazer somente aquela visita expositiva, né? Como a gente fala, né? Sentar na cadeira de fato do médico ali, ver essa dor, onde ele pode contribuir, ou então ir lá na farmácia, ver se seu produto está e tratar tudo isso como se fosse um paciente, né? Para que o paciente tenha acesso a tudo isso. Eu acredito que acho que é um caminho, né, para que essa transição seja até mais fluida para aquele profissional que pensa de sair do canal retail para o canal institucional, né? Eu diria que é mais se pensar ali, né, de gestão de contas, né? Exatamente. Eu percebo que muitas vezes o propagandista ele perde muitas oportunidades de vivenciar as necessidades do cliente. Ele fica muito no nível superficial. E isso acaba impactando a dificuldade de entender melhor como ser mais assertivo naquela relação. Vou pegar um exemplo aqui, que a gente estava conversando um pouco antes aqui da gravação, que é um caso aqui da minha cidade, onde a Unimed está passando por um momento crítico no momento, assim, financeiro. E aí, alguns médicos eram totalmente dependentes desse plano de saúde. Então, eu, como representante, na minha visão, cara, eu tenho que conhecer esse médico meu, ele tem mais particular ou mais convênio? Se ele tem mais convênio, quais são os principais convênios que ele atende? Ele está muito dependente de um só? Como que está a saúde? Se é um plano de saúde regional, que local, como no caso a Unimed aqui do Norte de Minas, o que mais eu posso ir para identificar a saúde hoje? Como está a saúde esse plano de saúde? Está bem? Está fazendo investimento? Está atrasando? Porque aí eu já começo a fazer uma leitura e falo assim, opa, esse médico meu, ele tem um volume de pacientes, mas tem uma codependência desse plano de saúde. Se por acaso esse plano de saúde continuar indo para esse fluxo, vai comprometer o quê? O número de pacientes Muito. desse médico. Exatamente, cara. Então, como eu posso mais ser assertivo na minha escolha de um médico target para eu poder colocar um foco maior, a minha concentração de amostras, o meu investimento no aspecto de tempo, energia, ou até mesmo para oferecer ali uma educação médica continuada. Eu estou falando de pequenas coisas, mas que estão completamente na mão do profissional. Concorda comigo, Cleiton? Exatamente, e eu falo que a gente tem uma responsabilidade gigantesca sobre isso, né? A gente tem que se empoderar disso. Então, hoje o representante, o consultor de vendas, né? O gerente de vendas, ele não sabe o poder que, né, todos nós temos nas mãos de conectar profissionais, né? Porque hoje você está dizendo aí, você deu esse exemplo, né? A médica pode estar inclinada a um operador de saúde ou outra, né? Alertá-la sobre os riscos disso, conectar profissionais que podem ajudá-la, né, no encaminhamento de pacientes, ou transportar tudo isso para dentro da conta ali, fazer essa conexão. Para nós é muito, eu diria, muito friendly, né? Muito amigável você fazer essa conexão, né? É muito natural, até mesmo no non-retail, você já ter essa visão. No retail, Exa- muitas vezes, por não, o profissional mesmo não buscar o desenvolvimento, ele fica um pouco aquém dessa visão estratégica, né? Exatamente, e eu acho que cabe a nós, né? Conhecemos de novo a conta, porque e aí de fato você vai trazer contribuições para esses profissionais, né? Que lá estão.
com essas conexões, sejam elas com o entendimento do negócio, né? A gente faz muito isso no canal institucional, com certeza dá para transportar para o retail, né? De promover essas conexões e, no fundo somos todos, né, profissionais que têm um olhar único, que é o paciente. Então, se o paciente tiver sendo bem atendido, se o paciente tiver, né, se o médico tiver com o paciente ali rodando, fazendo a roda girar, seremos beneficiados com, né, mais produtos, né, mais tratamentos, né? Então, acho que é muito sobre isso, né? Exatamente. Talvez fica mais fácil a gente desenhar aqui para quem que tá ouvindo aqui, quem vai assistir depois da gravação, com relação a uma conta maior. Então, vamos imaginar uma clínica multidisciplinar com várias especialidades que muitas vezes o representante considera elas independentes, né? Eu tenho ali três cardiologistas, um clínico geral, mais clínicos gerais, psiquiatria, pediatria, otorrinolaringologista, ginecologia e como eu visito só partes do negócio, eu não considero aquilo ali como uma conta completa de oportunidades de negócio. Como eu poderia fazer uma análise maior como questão de visão estratégica, Cleiton? Você com essa visão do não-retail, para utilizar essa conceituação num exemplo como esse. A primeira coisa que eu pensaria é em conectar esses profissionais todos, né? Que eu tenho certeza que né, as necessidades do paciente, em algum momento ele vai encontrar essa necessidade em alguma especialidade como essa, né? Eu conectaria todos esses profissionais, eu conectaria com profissionais de suporte ali, né? O farmacêutico, que muitas vezes assim, o farmacêutico fica desconectado, né? O enfermeiro fica desconectado do médico, então acho que é o primeiro ponto que eu partiria é a conexão desses profissionais. Dali a necessidade de cada um, né? Então, pode ser que um ou outro esteja com necessidade de mais pacientes. Então, como a gente faria para, né, ter mais encaminhamento ali, um aware de marketing para esse médico? Poxa, e por que não ajudá-lo de alguma forma, né? Por que não contribuir com esse racional? Então, acho que dentro desse contexto todo, tem um ponto de partida que é entender a necessidade, como a gente falou aqui algumas vezes, né, de cada um, mas sem dúvida nenhuma a conexão, né? E ali vou além, né? A conexão dentro da clínica e com outras clínicas, né? Assim como a gente conecta hoje profissionais pelo Brasil inteiro, né? O profissional tem interesse em saber mais sobre câncer de próstata metastático. Poxa, mas o cara daqui do Rio de Janeiro ele não vai muito bem, eu vou conectar com o cara do Rio Grande do Sul, ou essa clínica é uma, né, uma das redes, e eu conecto com outra rede. Hoje o profissional está muito adentrado a atender o paciente ali, e às vezes ele não olha para essas possibilidades, né? E aí cabe o nosso papel aqui de fazer essas conexões, eu tenho certeza que isso pode agregar muito para qualquer profissional de saúde. Esse olhar apurado sobre como eu posso ser mais participativo dentro da clínica, né? E até mesmo como você falou antes, Cleiton, até esse olhar interno, né? Poxa, se eu não visito todas as especialidades, mas eu tenho colegas que visitam aquela clínica também, que eu estou no mesmo laboratório, por que não uma corrente multidisciplinar ali para atender mais efetivamente aquela clínica, pegando, né, algo muito mais sólido de duas, três linhas, quatro linhas, para fazer um trabalho mais ostensivo ali, mais presente e se mostrar mais presente também. Porque quando cada um quer só resolver o seu problema, a gente deixa de somar esforços e resolver o problema de todos, né? Fica micro, né? E não é fácil, né, Exatamente. gente? A gente sabe, né, que o dia a dia ele é intenso, né, para todos nós, mas é uma mágica você poder conectar os stakeholders internos da própria companhia, né? Hoje a gente encontra muito representantes que têm essa, né, praticidade de olhar para a gestão de contas e conectar todas as linhas, né? Isso é fantástico de ver, né? Mas, e por outro lado, tem muitas empresas que não estimulam, tem a dificuldade inerente no dia a dia, correria, os KPIs que lá estão, né? Que a gente foca no KPI e esquece de focar na estratégia, mas acho que essa estratégia de conexão, seja ele dos stakeholders internos ou externos, ela funciona para qualquer canal, para qualquer conta. Isso é um fato dentro da indústria farmacêutica. Exatamente. Eu acredito muito no poder das conexões, tanto que aqui estou conectado com você através do Luiz.
que é um mentorado, uma pessoa amiga também, que já tem bastante tempo que a gente se conhece, foi uma pessoa que a gente puxou pasta junto. E eu faço muito isso dentro da mentoria, sabe, Cleiton? De conectar as pessoas. Pega um lá do Nordeste que está precisando de um contato, conecto com alguém do Sul, alguém do Centro-Oeste, conecto com o Nordeste, do Sudeste, conecto com também outra região, de maneira que as pessoas percam esse medo de pedir ajuda para os outros, de se expor, sabe? A gente precisa quebrar essas barreiras, porque muitas das vezes o que está me faltando de conhecimento ou uma oportunidade que eu não estou vendo direito está naquele colega que já desenvolveu, já passou pelo mesmo desafio. Então, isso tem uma riqueza que vale ouro. Você conectar pessoas que têm competências complementares faz uma diferença tamanha na nossa carreira, na nossa vida. Compartilho muito e agradeço ao Luiz já, né, por essa conexão aí com você, Elber. E assim, acho que eu sou um fã de carteirinha dessas conexões. Isso tudo só nos agrega, né? Agrega conhecimento e muitas das vezes a gente fica míope, né? Para a gente conectar com o par do Exato. lado aqui, a gente precisa só tomar uma iniciativa, né? Fazer um contato, de fato, né? Pedir solicitar, né? Acho que cabe a nós a iniciativa. Então, isso tudo acho que vai ao encontro da necessidade de conexão quando a gente tem a iniciativa de conectar com um colega, né? Da própria companhia, com outro, com stakeholders. Então, conexão é mágico, né? Exatamente. Eu acredito muito nesse poder e desperdicei muitas oportunidades na minha carreira por não fazer isso lá atrás, quando eu estava ainda na indústria farmacêutica. A gente Eu desperdiça, né? Esse é o sim, fato, né? cara. Eu era um rap do interior, fui promovido para gestão na capital, e aí conheci algumas pessoas que vinham aqui na minha cidade, mas eram poucos, e aí me fui no caminho mais fácil. Meu time, meus colegas de empresa, e deixei de me conectar com tantas outras pessoas, de fazer relacionamento, de aprender com elas também. Não é aquela, vou me conectar com interesse. Não, cara, vou me conectar para conhecer pessoas novas, aprender com elas e também ensinar, porque todos nós temos condições de aprender e ensinar uns com os outros, né? E eu perdi muito isso. Então, é uma coisa que eu falo. A gente tem duas maneiras de aprender, com os erros dos outros e com meus erros. Eu gosto muito de aprender com os erros dos outros, porque economizo um tempo e uma energia tamanha. Verdade, verdade. Compartilho. Ô, Cleiton, falando um pouquinho sobre essa gestão de contas, essa visão mais estratégica, na prescrição você citou alguns problemas já e alguns desafios, que é a própria política interna, os KPIs aí que cada laboratório tem, muitas vezes essa preocupação com o quantitativo em vez do qualitativo também impacta no nosso negócio e no negócio deles. Quais outros desafios obstáculos você citaria que poderiam acontecer ali para a implementação dessa visão estratégica de gestão de contas? Eu acho que tudo começa com, de novo, né, a boa análise de informação, né? Acho que é um desafio latente aí na indústria farmacêutica que a gente lida aí com inúmeras informações, né? Mas as informações são cruzadas. Se a gente olhar para o IMS, né? Se a gente ficar míope ali, né? Olhar só a nossa performance, não olhar a performance do concorrente, né? Olhar o potencial da conta, eu acho que o senso analítico apurado, né? Com inúmeros dados que nos permeiam aí. Hoje a gente tem mil informações, eu acho que a gente pode citar né, umas cinco ou seis ferramentas que a gente tem ali, né, para a gente fazer, para a gente, né, mapear de fato essas informações, ter o senso analítico dessas contas, né? A partir dali, acho que, né, mapear os stakeholders, como eu comentei, conectar, como a gente falou aqui um bocado sobre isso, né? E saber utilizar o arsenal que nos é proposto, né? Hoje, dentro da cadeira, eu tenho inúmeros arsenais, hoje, mil coisas a se realizar, seja ele de né, uma simples negociação comercial, seja ele de uma pesquisa clínica, seja ele, né, de uma necessidade não atendida da conta, de atualização científica, seja ele de estoque que eu vou olhar um pouco. Eu me lembro lá no passado, na minha carreira no canal hospitalar, uma vez um hospital estava com necessidade de uma logística, porque ele não tinha espaço de armazenamento, trabalhava com antibiótico. Como que a gente vai entender isso se a gente não adentrar dentro da conta? Então, as dificuldades, né, de implementação, eu acho que elas são inúmeras, mas
olhando esse cenário com uma boa análise, com senso apurado, conectando, utilizando todas as ferramentas, é, é o que completa ali a gestão de conta. Exato. E eu vou até aprofundar nesse tema que você trouxe do estoque aí, que é uma oportunidade também para o propagandista explorar também o ponto de venda, né? A farmácia independente ali, como uma gestão menor de contas, mas que ele pode desenvolver muitas habilidades ali naquele negócio dele. Muitas das vezes, o propagandista quer resolver o problema dele. Eu preciso do meu produto na prateleira. Poxa, legal. Mas quais os produtos da sua linha que estão ali, que não estão tendo giro, que você pode fazer algo por aquele cliente também, para ajudá-lo e até incentivá-lo a ver que você como um parceiro real de negócios dele, não apenas uma pessoa querendo resolver o próprio problema. É uma boa oportunidade já de começar a desenvolver essa competência da gestão das contas e extrapolar elas para o consultório, para uma clínica e até mesmo para essa migração futura aí para o mercado no retail, né, Cleiton? Sem dúvida nenhuma. Hoje eu acho que a responsabilidade é 100% do representante estar atuando ali, né? E de fato olhar por o setor dele, quais são as necessidades. É esse exemplo que você deu da drogaria, da farmácia, né? Eu me lembro muito bem de atuar nessas farmácias todas e aí tinha lá, né, o responsável por fazer essa colocação nos pontos de venda, mas a gente ia lá um a um, saber se tinha estoque, qual que era o nosso papel, né, para com o nosso produto ou com os outros, com todo o pipeline que lá estava. Trabalhei em nacionais que tinham uma gama enorme de produtos, né, citei aqui, então acho que cabe a nós, né, olhar com carinho para que a gestão de contas comece ali, né, que eu tenha né, algum arsenal ali para poder contribuir com esse ponto de venda, com esse farmacêutico, com esse balconista, né, para que isso também seja inerente, né, as nossas funções ali, não dizer que está tudo certo. Nunca está, né? Exatamente. Eu até gravei um podcast aqui com um proprietário de uma rede, uma grande rede de farmácias aqui na minha região, que é a Drogaria Minas Brasil. E ele falou várias vezes aqui que uma das coisas que mais favorece ele a colocar um produto na prateleira é o grau de confiança com o propagandista que visita ele. Porque se aquele cara, aquele profissional, aquela profissional tem um histórico dentro dele, o que pedir ele vai colocar. Sabendo que a responsabilidade pela retirada também desse material também vai ser do profissional que está pedindo para colocar. Então não é simplesmente pedir para colocar para resolver o meu problema, mas essa confiança ela é construída. Isso é muito importante, né, Cleiton? Eu acredito que essa construção desse relacionamento na base da confiança seja uma grande habilidade e competência do gestor de contas. E eu quero te fazer, complementando aqui essa pergunta, assim, se você concorda que essa construção do relacionamento, né, a confiança é uma habilidade importante, quais outras competências e habilidades que você julga importantes para você ser um grande gestor de contas? Sem dúvida nenhuma, é extremamente necessário, né? Uma vez que você tem confiança no ponto de venda que você vai demandar, imagina o poder disso, né? Você apresenta essa confiança. E aí, acho que dentre as habilidades eu colocaria algumas em destaque, né? Eu acho que são inúmeras também, mas a gente falou muito aqui da visão estratégica, né? Que eu acho que é uma competência, uma habilidade que é extremamente necessário, né? A gente falou de inúmeras, canal institucional, canal retail, operador de saúde, se eu não tiver uma visão estratégica entendendo tudo isso, como vai funcionar, de fato a gente não consegue avançar, caminhar, né? Eu gosto muito do trabalho em equipe, a gente falou de conexões aqui, então é um grande segredo, acho que é um mantra, trabalhar em equipe, né? Sozinho a gente vai limitado, né? Junto a gente vai mais longe, tá aí né, um pouco da visão também de trabalho em equipe. Acho que habilidade de negociação, né? Acho que a gente tem que ter essa habilidade de negociar com o nosso cliente. A gente falou aqui nesse podcast, nessa gravação, que também a gente precisa sentar na cadeira né, do stakeholder, mas a gente precisa entender, ele precisa entender a nossa necessidade, a gente a dele, acho que é mútuo, então a habilidade para negociar tudo isso, né? É, Comunicação, a gente falou aqui, e relacionamento, né? Acho que pontos fundamentais. Se eu não tenho uma boa comunicação, se eu não tenho um bom relacionamento com o stakeholder interno, externo, nada disso é possível, né? Acho que tudo começa com relacionamento, a construção de relacionamento sólido, né? Que é essencial para o negócio. Acho que um ponto fundamental nos dias de hoje, né? A gente falou da parte pessoal, da parte profissional, a inteligência emocional para tudo isso, né? O profissional que atua na indústria farmacêutica, acho que ele é muito cobrado, né? Estão ali as metas, estão ali os KPIs, estão ali a necessidade de desenvolvimento,
Mas eu acho que tudo isso é relevante, né? Se a gente tiver uma inteligência emocional controlada, acho que a gente consegue tocar ali e, né, ter sucesso ainda e ser muito feliz, né? É, de novo, para não ser repetitivo aqui, mas a gente falou muito disso, o entendimento da melhor solução para o cliente. Aqui eu preciso, né, entender que isso é uma competência que eu tenho que ter, né? Como eu entendo tudo isso? Nossa, eu destaquei números aqui, mas acho que eu podia continuar aqui um bocado ainda falar Várias dessas outras necessidades, habilidades e muitas outras, competências, né? né? Não, legal. Ainda está chegando no final aqui, antes de encerrar aqui, de fazer as considerações finais, eu quero já convidar você que está acompanhando o podcast, curta, comente, compartilhe, ajude-nos a fazer esse trabalho, né? O podcast Ponto de Conta alcançar mais e mais pessoas. Eu recebo continuamente relatos de profissionais que, ao ouvirem aqui o podcast, agradecem o convidado, principalmente aí, pelos insights que ele trouxe, mas são muitos e muitos relatos de profissionais de todo o Brasil, dos mais diversos momentos profissionais. Então, ajude, compartilhe esse episódio aí com algum colega que não que você vê que precisa desenvolver essa competência, um pouco mais de conhecimento sobre a gestão de contas para fazer esse network e favorecer essa conexão com o profissional. Cleiton, chegamos ao final aqui, quero agradecer muito aí a tua participação, mas antes eu quero te pedir, né, para fazer suas considerações finais aí e que conselhos você deixa para quem vai assistir esse episódio e para quem está assistindo aqui ao vivo, ponto de encontro. Primeiramente, quero agradecer aqui, Elber, né, ao Luiz por essa conexão. É um prazer imenso estar aqui, poder, né, dialogar com vocês. Acho que vou deixar um recado aqui para, né, para as pessoas que atuam na indústria farmacêutica, para quem está assistindo aqui. É, a palavra que eu gosto muito de seja protagonista. Acho que quando a gente assume o protagonismo, seja ele em qualquer função que a gente atua, de fato, né, isso tem muito valor, tá? E um outro recado é para a gente tentar estar um passo à frente, né? Não espere o cargo para realizar. Acho que muitas pessoas aqui, né, na indústria farmacêutica ficam esperando a posição. Vamos em frente, vamos, né, desafiar, vamos fazer o melhor, vamos nos doar inteiramente, né? E isso acho que tem poder ainda, dentre esse tempo todo que eu atuo aqui, eu vejo muito poder em tudo isso, né? De ser protagonista e estar um passo à frente. Então, acho que o meu recado final é que, para os colegas que nos ouvem, seria esse. Não, muito legal. Eu falo sempre, ô Cleiton, que pessoas falam de situações cenas de maneiras diferentes. Então, eu já ouvi assim, você precisa vestir, sentar na cadeira antes de ser, você precisa parecer antes de ser, que é bem parecido com o que você acabou de falar. E quando eu vou convidar uma pessoa para participar do ponto de encontro, ela fala assim, poxa, mas eu vou ser repetitivo. Eu falo assim, não importa. A sua maneira de falar talvez vai se conectar com aquela pessoa que não se conectou com o outro, ou então naquele dia vai fazer muito mais sentido para a pessoa do que fez naquele outro que ela ouviu a primeira vez. Ou ainda, uma coisa dita várias vezes de maneiras diferentes ou da mesma maneira, comprova que é uma verdade do mercado e eu preciso mudar se eu estou indo para o caminho errado. Então, muito legal você fechar desse jeito, trazer essas considerações aí da importância do protagonismo da carreira, de antecipar esse movimento, não ficar esperando a empresa. A carreira é minha. Eu tenho que assumir as rédeas da minha carreira e não ficar esperando ou colocando, terceirizando as responsabilidades da minha carreira. O que eu planto, eu colho. Então, eu tenho que colher, eu tenho que plantar coisas boas, desenvolvimento de competências para na frente eu poder colher. Cleito, obrigado aí, cara, pela sua participação. Com certeza aqui vai contribuir, contribuiu muito para quem está assistindo ao vivo aqui e vai contribuir muito para quem posteriormente for assistir esse episódio aqui contigo. Muito obrigado aí pelo teu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Weber. Um imenso prazer estarmos aqui. Um Então, ótimo. abraço. Pessoal, um abraço, Cleiton. Agradeço você também, que esteve com a gente aqui acompanhando até o final do ponto de encontro hoje, episódio 56 com Cleiton Silva. Foi um prazer tê-lo aqui. Fique com Deus. Fui!